Vamos lá, gente, para a nossa correção da atividade da aula passada. Então, vamos ver aqui a questão, essa primeira questão fala sobre a produção de ureia a partir do cianato de amônio, né? Então, a gente tem o cianato de amônio que foi aquecido e a partir disso se formou a ureia. Então, pergunta, né, qual foi, né, por que esse processo foi um marco na história da química orgânica. Então, esse processo foi feito em 1828 por Wohler, e aí a gente vai saber que, letra A, provou a possibilidade de sintetizar em compostos orgânicos a partir de inorgânicos, porque no caso o cianato de amônio é um composto inorgânico e a ureia é um composto orgânico produzido em nós, seres humanos, a partir, né, produzidos em nós e liberado a partir da urina, tá bom? Então, a resposta correta seria logo essa letra A, tá bom? Então, vamos marcar a letra A. Na segunda questão, a gente pede, né, ele pede aqui para a gente observar essa figura e pede para a gente dizer, nesses carbonos que estão aqui na imagem, quais são os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Então, vamos observar. Na questão que vocês têm, tem a alternativa. Nessa aqui eu preferi deixar sem alternativa, mas eu vou colocar a correspondente, tá certo? Então, esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? Está ligado a um carbono só. Então, ele é considerado um carbono primário, ok? Nesse carbono aqui, percebam que ele está ligado a um carbono e a 2 e a 3. Então, ele é um carbono terciário. Esse aqui de cima está ligado somente a esse de baixo. Então, também é um carbono primário. Esse aqui está ligado a 1, a 2, a 3. Então, é um carbono também terciário. Esse de baixo só está ligado a um outro carbono, então também é um carbono primário. Esse aqui está ligado a 1 e a 2, vai ser, portanto, um carbono secundário. Esse aqui está ligado a 3 outros carbonos, então também é um carbono terciário. Esse aqui está ligado a um carbono só, então é um carbono primário. E esse aqui está ligado somente a um carbono, que é esse de cima, então ele vai ser também um carbono primário. Se nós observarmos primário, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que os primários eles vão estar sempre aparecendo nas extremidades. Secundário, a gente tem um carbono, então secundário vai ser um carbono. Terciário, nós vamos ter 1, 2, 3. 3 carbonos terciários. Então, essa fica a sequência 5, 1 e 3. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Questão 3, que aqui tá 6. Foi trocado aqui. Vamos lá, questão 3. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de, letra A, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Letra B, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Letra C, sacos plásticos de supermercado como acondicionante de lixo caseiro. Letra D, embalagens plásticas vazias e limpas para adicionar outros alimentos. Letra E, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras.
Então, qual dessas alternativas seria uma alternativa que está fazendo um processo de reciclagem, né? Qual delas acontece processo de reciclagem? Vamos para a letra A, vamos analisar a letra A. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Se vocês perceberem, se eu utilizo uma garrafa e depois vou reutilizar, né? Para quê? Fui lá, comprei um refrigerante, eu comprei uma cerveja, depois devolvi lá a embalagem e a empresa vai reutilizar aquela embalagem. Então, isso aqui não é um processo de reciclagem, é um processo de reutilização, tá bom? Letra B. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Eita, esse nome é estranho. O que vem a ser lingotes? Os lingotes, gente, são massas de metal que são condutores e se formam a partir do aquecimento superior ao seu ponto de fusão, tá bom? Então, são barras, são blocos produzidos a partir, nesse caso, do alumínio. Então, isso aqui é sim um exemplo de reciclagem. Eu tenho latas de alumínio que são transformadas em outros produtos, que no caso são os lingotes. Resposta correta seria a letra B. Mas vamos ver por que as outras respostas não são corretas. Sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Nesse caso, estou fazendo o quê? Estou fazendo a reutilização desses sacos plásticos de supermercado, que muita gente faz, né? Transformar não é transformar, é reutilizar aquele produto. Lembrem que reciclagem é um processo de transformação. Então, isso aqui também é a reutilização. Letra D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Também é um exemplo de reutilização. E por último, garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. Eu vou estar ali, fazendo um processo de redução daquele material, mas eu não estou reciclando. Reciclar vai ser eu transformar em outro produto, no caso, transformar o PET, tá? Que é aquele tipo de plástico, em outro produto. Resposta correta, então, é a letra B. Quarta questão. Quais das afirmações a seguir são verdadeiras? Corrija as falsas. Então, isso aqui está sendo sobre os hidrocarbonetos que nós estudamos, tá certo? E quais foram os hidrocarbonetos que nós estudamos? Nós estudamos os alcanos, os alcenos e os alcinos, né? Foram exemplos de hidrocarbonetos que nós estudamos. Então, veja, letra A diz assim: em um alcano, todas as ligações carbono-carbono são simples. Essa é uma alternativa verdadeira. Então, por exemplo, essa cadeia aqui da questão 2, ela é um alcano, né? Por quê? Porque todas as ligações são ligações simples, tá bom? Essa letra A, ela é verdadeira. Letra B, né? Vou colocar aqui do lado, verdadeira. Letra B. Em um alceno, todas as ligações carbono-carbono são necessariamente duplas. Essa alternativa, ela é falsa. Por quê? Porque nos alcenos vai existir somente uma ligação dupla, gente. Tem lá só uma dupla. O restante das ligações são ligações simples, tá bom? Então, quando ele diz aqui que todas as ligações, esse todas aqui, tá certo? São necessariamente duplas, não. Todas, em um alceno, as ligações carbono-carbono apresenta uma ligação dupla.
Letra C. Na molécula de um alquino, há necessariamente uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Alquino é a mesma coisa de alcino, certo? Então, essa alternativa ela é verdadeira, porque um alcino ele vai ter uma ligação tripla. Letra D. Na molécula de um alquino ou alcino, certamente ocorre uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Falso, porque essa ligação que vai aparecer não é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, tá certo? Então, a letra A e a letra C são as afirmações que estão corretas. Quinta questão. Muitas pessoas ou muitas plantas contêm substâncias orgânicas simples, como, por exemplo, hidrocarbonetos, responsáveis pelo odor ou sabor. O B-terpineno, cuja cadeia carbônica é mostrada abaixo, é uma das substâncias responsáveis pelo odor do limão. Então, aquele cheiro característico do limão é por conta dessa substância que existe dentro dele, a B-terpineno. O número total de átomos de hidrogênio presentes nessa substância é, então nós temos aqui a cadeia formada, né, a cadeia fechada, insaturada, porque tem dupla ligação. No caso dela, ela não é um alceno, tá certo? Ela, no caso, nem seria um cicleno. Ela, como tem duas duplas, ela vai ser um ciclodieno, tá certo? Por quê? Porque tem essas duas duplas ligações. Mas vamos lá continuar. Então, veja, esse carbono tem uma dupla, então ele vai precisar de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele tem 3 ou 4 ligações, então ele não precisa de nada. Esse carbono aqui, ele tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, 2 ligações, precisa também de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, percebam que ele tem 1, 2, 3, 4 ligações, então não precisa de nada, tá certo, gente? Ele pode ficar sozinho assim. Esse aqui tem 3 ligações, precisa de 1 hidrogênio. Esse aqui tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Esse aqui tem uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Esse aqui de baixo tem 3 ligações, precisa de 1 hidrogênio. E esse aqui tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Vamos contar a quantidade? Então, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16. Resposta correta é a letra B. Última questão. Dê a fórmula molecular das seguintes cadeias. Se vocês perceberem, todas essas cadeias que a gente tem aqui são cadeias do tipo de alcanos, hidrocarbonetos do tipo alcano, tá certo? Então, nós vamos dizer a fórmula, vamos dar a fórmula molecular dessas cadeias, ok? Além disso, a gente vai incrementar e vai dizer também o nome dessas cadeias, que é uma coisa que a gente vai estar trabalhando depois. Mas, no caso, só vou dar o nome dessa primeira cadeia aqui, porque foi o que a gente estudou até agora. Vamos lá. O nome dela seria, percebam que ela é um alcano, porque só tem ligação simples. Vamos contar quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, o prefixo é o quê? X, tá certo? Como ela é um alcano, eu vou e coloco aqui o sufixo ano. Então, eu tenho essa cadeia, o nome dela é um hexano, ok? Vamos dar a sua fórmula molecular? E como é que a gente dá a fórmula molecular? Eu coloco aqui qual é o elemento que eu tenho na cadeia, no caso, carbono e hidrogênio, e vou indicar a quantidade desses carbonos e desses hidrogênios. Quantos carbonos nós temos? 6, é um hexano. Então, 6 carbonos.
E quantos hidrogênios? Vamos contar? 3, 5, 7, 9, 11 e 14. C6H14, certo? Vamos para essa próxima aqui. Essa aqui é letra A. Na letra B, nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Então, a letra B, C6. Vamos contar os hidrogênios. 5, 7, 8, 11, 14. Também 14 hidrogênios. Percebam que existe diferença entre essas duas cadeias? Existe. Essa cadeia, por exemplo, é uma cadeia aberta e normal. Essa aqui é uma cadeia aberta e ramificada, que é o que nós iremos estudar na próxima aula, tá bom? Continuando aqui, ó, letra C. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, com certeza eu também terei 14 hidrogênios. A diferença que eu estou tendo de uma cadeia para outra, nesse caso da B e da C, é a localização da minha ramificação, ok? Letra D. Também, se a gente contar, vai ser fórmula molecular C6H14. Percebam que depois vocês vão aprender a estar montando essas fórmulas moleculares ou fórmulas estruturais a partir das fórmulas moleculares. E aí você pode perceber e você vai saber que cada fórmula dessa representa uma substância diferente, tá bom? Essa última aqui, fórmula molecular dela, também vai ser C6H14. Vamos só ver direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H14. Ok, pessoal? Terminamos aí nossa correção. Espero que vocês tenham acertado. Caso tenham dúvida, me procurem no direct, tá bom? Beijão!